A Bíblia fala que sexo é um tipo de culto. Não sou eu que falo isso. Pode chocar algumas pessoas quando eu falo isso aqui, tá? E eu vou te mostrar biblicamente rapidinho. Todas as vezes no Antigo Testamento que Israel, que era a igreja daquela época, pecava contra Deus, adorando estátuas, imagens, outros deuses pagãos, qualquer outra forma de adoração contrária a Deus, quando Deus falava com o povo pela boca dos profetas, que era assim que Deus falava, Deus vinha na boca do profeta e era o próprio Deus falando assim: vocês, Israel, estão fazendo sexo com outros. Vocês são casados comigo. Estão tendo relações sexuais com outros. Como é que Deus usava? Qual era a palavra que Deus falava? Olha. Vocês adulteraram-me. Me adulteraram. Adultério é sexo fora do casamento. Vocês, Israel, se prostituíram com outros deuses. Prostituição é sexo fora do casamento. Então, prostituição e adultério para Deus é sinônimo, né? Deus chama, em algumas passagens, de contaminação. Ele chama sexo ilícito de contaminação. Vocês se contaminaram com outros. Vocês estão fazendo sexo com outros. Então, toda vez que Deus está falando, vocês estão adorando outros, ele chama isso de sexo. E Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele usa no verso 16 e no verso 17 a mesma palavra unir para sexo. Tanto no verso 16 pro 17, ele usa a mesma palavra para sexo. Então ele fala no 16, olha, o homem quando faz sexo com a prostituta, ele se torna um corpo com ela. Ele usa a palavra unir. O homem que se une com a prostituta. Mas no verso 17 ele fala a mesma palavra, só que para outra coisa, ó. E o homem que se une ao Senhor forma um só espírito com ele. A palavra unir representa sexo antes e depois casamento espiritual com Deus. Então, a mesma palavra para sexo é a mesma palavra para casamento espiritual com Deus. Sexo é uma forma que Deus encontrou de manifestar na nossa dimensão a união espiritual que acontecerá entre a igreja e Cristo. A forma daqui da terra não vai ter no céu, não vai ter sexo no céu. Mas Deus criou para tentar falar para dentro do casamento que a gente vai se tornar um com o cônjuge e que vai ser uma celebração onde o Espírito de Deus vai pairar. Então, o sexo é uma forma de invocação. Por isso que o diabo usa tanto a arma da perversidade sexual, da perversão sexual, porque ele quer invocar demônios através da relação sexual. Quando um casal tá ali tendo relação, não tem três espíritos. Ou vem o Espírito Santo de Deus, quando o casamento é feito na presença de Deus, quando o casal é consagrado a Deus, ou o Espírito de Deus paira sobre a relação sexual, e isso choca algumas pessoas. Porque algumas pessoas falam, eu pensei que era sujo de pecado, o pecado original é sexo, Não! Deus criou o sexo, Deus criou o orgasmo, Deus criou o prazer. Coisa maravilhosa, só podia ser Deus, aleluia! Então não tem como ser do mal isso. Só que o diabo, ele tem feito uma lavagem cerebral nas pessoas com engano, colocando, não, coisa boa é do diabo. Mentira! O sexo ilícito é do diabo, e o diabo vai sim na visitação dentro no quarto do motel onde tem adultério, dentro de um lugar onde tem pecado e imoralidade, ele vai. Então ele vai pairar ali naquela relação, vai ter uma invocação sim. Eu conheço a história de um cara, que ele era da igreja, e ele não aguentou, caiu com uma mulher. Caiu com a mulher em pecado. A mulher não era prostituta. Era uma mulher que ele conheceu do mundo, assim, numa balada. E quando a mulher tava montada em cima dele, no ato sexual, a mulher deu a virada de cabeça pra trás, assim, ó. Deu uma gargalhada. E voltou com a mão fechada, com força de demônio. E pau na cara dele, socou, deu uns 6 socos na cara dele. A mulher manifestou, incorporou um demônio, e fechou o punho e sentou soco na cara dele no meio do ato sexual. Ele teve que sair, gritando, e saiu correndo com as roupas, catando as roupas. Olha. E ele viu que era um demônio. E o demônio gargalhava, falava coisa com outra voz pra ele.